Boa noite. Boa noite, pessoal. Minhas lindas, lindos. Eu, como sempre, né, dando uma arrumada antes do pessoal entrar. Arrumar o cabelo. Fazer uma live legal para vocês hoje. Geisa. Ah, meu marido também tá assistindo. Você não tá trabalhando, não, é? Ó, dando a bronca no marido ao vivo aqui. Já tá aqui, né, Geisa? A Selma, a Gi, Meire, minha linda e amada aluna querida. Vivi já entrou, gente. Gente, vamos orar aqui para que isso dê certo, hein? Que a Vivian tá lá em Portugal e eu aqui no Brasil. Nós no Brasil, né? Algumas estão fora também. Agora eu tenho que ver aqui como que eu convido a Vivi. Vivi, dá um oi aí para eu acenar para você. E deixa eu ver aqui que parte que eu convido você. Ah, é aqui, ó. Peraí. Gente, não leva a mal, não. Eu sempre esqueço, viu? Eu sou meio disléxica. Camilinha. Deixa a Eliette, já entrou. Magali. Vamos deixar o pessoal entrar aí. A Vivi dá um oi. Porque eu tô vendo aqui que tem Oi, Douglas, querido. Tem... Oi, Vivi, deixa eu ver aqui. Vou apertar em você. Deixa eu ver aqui. Vou adicionar. Ó, já tá, vamos ver aí, ó, adicionando. Oiê! Isso! Deu Cheguei! certo! Deixa eu me ajeitar linda aqui. Espera só um minuto. Opa! Te pôr no suporte. Vou te colocar num pedestal aqui, ó. Ó que fino. E aí, minha amiga querida? Pronto! Pronto? Aqui é meia-noite, quase virando uma abóbora. O que importa é a intenção, né? O sapatinho de cristal eu já perdi lá na escadaria. Tá precisando do príncipe achar agora, né? Achei. Vamos ver, né? Virei uma gata borralheira, hein? Então, você volta aí de Portugal com um príncipe português, né? Vai saber, pois. Vai saber. Vivi, Por enquanto, eu estou com a minha companhia da cafeína aqui, ó. então tá ótimo, tá ótimo. Em Vivi, ótima companhia. tá sim. Você tá conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Tá. Menina, Ótimo. O você pessoal tá me ouvindo bem? isso, tá me ouvindo a Vivi bem? Dá um oi aí se vocês estão ouvindo bem. Deixa o pessoal responder aí. Tá ouvindo, gente? Tá perfeito? Eu tô te ouvindo bem, tá? Ah, então vamos nós. Aí, se o pessoal reclamar, aí a gente vê o que que a gente melhora aqui na parte de áudio. Isso, ó, a Gisele falou que o meu áudio ficou ruim, mas às vezes, vamos ver se, às vezes, Gi, a sua internet, tá? Porque se as outras meninas estão falando que tá bem, então é a sua internet, ok? Não é a minha, não. Ah, perfeito, ó, tá todo mundo ouvindo bem. Perfeito. Vivi, então vamos Tá. começar. Deu uma. Engasguei aqui. Vamos DJ, começar. Vamos começar. vamos lá. Meninas, hoje a live é com a Vivi, tá? A Wênia aqui falando duas feras. Aí, Wênia! Oi, minha querida! Olha, eu sempre gosto de trazer lives e fazer lives que tenham conteúdos, né? Eu falo que live por live é muito chato isso, né? Então eu gosto, quando eu estou sozinha, de trazer lives com conteúdo e trazer os meus amigos
que também tragam conteúdo, né? Então a Vivi novamente comigo, a Vivi, uma parceira muito querida, além de uma amiga muito querida do meu coração. A gente gasta horas conversando e aí a gente teve um insight. Eu falei, Vivi, vamos fazer uma live sobre despigmentação, né? Porque Exato. eu não tô dando mais curso de despigmentação por enquanto, como eu tinha te comentado, né? Dei uma parada para reformular. E assim, quando eu dava curso de despigmentação, Vivi, eu não olhava só a parte de despigmentação, né? As pessoas, os profissionais, eles vêm atrás só da despigmentação. Mas além da despigmentação, a gente precisa ver o trabalho de correção depois, né? Que tipo de pele que eu posso fazer despigmentação, né? Exato. Não é? Muito importante. Então, eu focava muito nesse tipo de coisa. A correção depois, né? A camuflagem, o trabalho de camuflagem parcial, de camuflagem total, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Não é só a despigmentação. Quais os tipos de pele que toleram uma despigmentação? Os Exato. ácidos, não é? Os ácidos podem ser usados em todos os tipos de pele, o mesmo ácido, não é verdade? Exatamente, porque assim, o que que acaba acontecendo? Como eu atuava também numa clínica de atuo, né? Digamos assim, numa clínica de psicologia e psiquiatria. Então, o que que acaba acontecendo? Muitas vezes chegava a tal ponto que a pessoa estava num nível de depressão altíssimo. Então, em que momento que a gente vai despigmentar ou camuflar um procedimento? Então, a gente fica nesses dois consensos. Então, o que que acaba acontecendo? O ideal é que quanto menos pigmento a gente tiver na pele, melhor. Porque Certo. com isso a gente causa menos injúria e a probabilidade de causar uma manifestação alérgica. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está num nível de depressão tão alto que ela não vai tolerar uma sequência de remoção. Entendi. Dessa perda de saturação. Porque a gente tem que dar intervalos mensais a bimestrais para que essa pele se regenere, porque a gente sempre vai ter que pensar que a gente vai fazer um novo procedimento em cima. Sim. Então, não é só uma simples remoção. A gente vai ter que fazer um novo trabalho em cima. Então, a gente não pode criar uma condição de cicatriz. Então, por Exatamente. isso que a gente tem que fazer devagarzinho. E outra, respeitar esse período de regeneração dessa pele para a gente fazer o segundo procedimento, o terceiro procedimento, tirar o máximo dessa saturação para que a gente faça ou uma camuflagem ou um novo procedimento por cima. Certo. Né? E com isso, o que, que vai acontecer? Muitas pessoas têm essa contraindicação nessa remoção. Então, por exemplo, depressivos é um deles. Então, eles não têm essa tolerância. Então, a gente vai ter que ir lá e camuflar. Entendi. Outros também, diabéticos. Porque micropigmentar, a gente está implantando e não está causando tanta lesão no dermógrafo. Espera só um pouquinho, Vivi. Meninas, prestem atenção. Se vocês puderem pegar um caderninho, anotar, tá? O que eu e a Vivian vamos... Hoje eu tô aqui como uma Tati, telespectadora. salva e deixa para o pessoal compartilhar. Vou salvar. Só que assim, às vezes as perguntas surgem durante a live. Depois fica complicado a gente ficar respondendo pergunta, né? Porque é muita gente, não dá para ficar respondendo. Ah, sim, porque depois a gente vai pegar toda uma relação, porque assim, eu estou conversando com você, mas eu não consigo ver o que está perguntando. Não, eu também não estou conseguindo, porque ou eu presto atenção em você ou eu presto atenção na pergunta. Não, mas eu literalmente não consigo ver quem entra, né? Então eu só estou conseguindo te ver. Né? Então eu peço desculpa para o pessoal, mas se você conseguir ver o texto, né, ver as perguntas, a não ser que eu tente acessar aqui no outro. Não, né? não tem problema, não tem problema, porque eu vou lembrando de quando eu dava curso de despigmentação, as perguntas que elas fazem muito, e eu vou, qualquer coisa eu vou colocando essas perguntas. Aí, gente, depois eu olho direitinho, e o que a gente acabar não respondendo, eu vou durante o dia e respondo.
tá bom? Tá ok, tá bom. Então, continua, Vivi. Please, amiga. Assim, então, o que que acontece? Diabéticos. Então, assim, quando você está implantando uma tinta na pele de um diabético, você está usando um dermógrafo e a lesão é de dentro para fora. Então, ou seja, você acaba não debridando essa pele, algo que a despigmentação faz. Então, por isso que, para mim, eu contraindico despigmentar diabético, porque você cria uma condição de debridamento, uma ferida, e pele de diabético é lotado de fungo. Então, com isso, você cria uma condição de uma ferida que não cicatriza. Sim. E com isso, você dá uma porta de entrada a bactérias gram-positivas e a maioria necrosante. Então, você pode criar uma situação de gangrena. Sim. Então, por isso que eu não despigmento diabético. É igual cicatrização hipertrófica ou queloide. Na micropigmentação, eu nunca vi, mas com ácido eu já vi. Eu já vi com laser e com salmoura. Eu já vi com Com laser. ácido, isso, com ácido eu já vi atrófica, funda. Então, tem ácidos, por exemplo, ácido salicílico é um que cria condição de atrofia na pele. Então, ele cria essa condição, né, de uma cicatriz atrófica. Ácidos em alta concentração e pH baixo também criam essa condição de erosão na pele, criando uma cicatriz atrófica. Então, por isso que tem determinados ácidos que a gente aplica em pele íntegra. A gente não debrida a pele para aplicar o ácido. Entendi. Entenderam, Né? menina? Então, tá dando para entender? Tem ácidos, né, específicos. Então, tem ácidos que você pode fazer com pele aberta e tem ácidos que você só pode fazer em pele íntegra, em pele fechada. Porque certo. O próprio ácido já tem o papel do atrito mecânico da agulha. E ele altera o pH da pele. Exatamente. Então, o que acontece com os ácidos? Por que ele cria essa condição de despigmentar? Porque ele altera o pH da pele ao ponto dessa pele desidratar, ela seca. Só que ela seca a tal ponto que a célula não consegue mais repor essa água. Então, o que acontece? Fica uma condição tipo de solo seco, ele começa a craquelar. E nesse craquelamento, a célula de baixo se renova e empurra isso. E nessa renovação, esse pigmento vai suspendendo. Entendi. Então, é assim que a gente acaba removendo um procedimento com ácido. Entendi. Que é o mesmo princípio de quando você despigmenta uma discromia na estética. Então, você está trocando a melanina pelo pigmento. Então, é a mesma teoria. Então, Paola... da despigmentação... Oi, pode falar. A Paola tá perguntando aqui, então, pele com queloide não pode despigmentar. Então, pele com queloide, o que acaba acontecendo? O que não pode fazer em pele com queloide, tá? Laser de ND-YAG. Se for fazer, tem que usar um silicone específico para não criar a condição de hipertrofia e posteriormente, ou se não até um queloide, dependendo da intensidade, tá? E salmoura. Os demais procedimentos pode. Certo. E jato de plasma? Jato de plasma também não tem problema. O problema em si são substâncias que acabam destruindo a minha camada basal e, no caso do laser, acaba destruindo o derme. Certo. Os demais têm efeito superficial. É que o cloreto de sódio faz um bom estrago. E a gente não leva ele tão a sério. Mas ele faz um baita de um estrago. Então, por isso que a gente acaba usando ele em procedimentos recentes e não procedimentos antigos. Porque senão a gente tem que debridar muito e a probabilidade de causar uma cicatriz hipertrófica ou um queloide é alta. Entendi. Principalmente em pele negra. Sim, que na verdade a gente sempre dá a indicação de estar usando ácidos mandélicos, né, em pele negra. Sim, é o que eu falo que é o ácido universal, cabe para qualquer pessoa. Né? Então você usa o ácido mandélico, aí fica o seu critério, aquele famoso macete de colocar uma gotinha de tinta pele ou não
né? Para fazer que efeito? Esconder aquela vermelhidão característica que o ácido proporciona. Então, é Entendi. um efeitinho Cinderela. É um bebê glow dentro da despigmentação. Então, a Bebê Glow é com a Adriana, viu? Que, aliás, vai ser a próxima live de quando eu voltar da Ucrânia. A próxima amiga, colega de profissão e parceira vai ser a live com a Adriana Morena. Opa, não vou perder. Não perca que ela vai estar desmistificando toda essa parte do Baby Glow, tá bom? Que eu adoro. Perfeito. Perfeito. Aí, no caso, minha amiga também tá super chique, vai na Ucrânia e não vai ter a capacidade de passar aqui em Lisboa. Que absurdo! Absurdo! Mas eu prometo que da próxima vez eu vou só para você, tá bom assim? Ó, você, ó. Mas vou continuar o assunto aqui, tá bom? Tá bom. Vivi, outra coisa. Diga. Pele de idoso. Pele de idoso, Tá. o pH já começa a ficar aquele pH mais neutro, aquele pH de pele de bebezinho, né? Isso. Qual tipo de despigmentação que você orienta? Jato, laser ou ácido? Então, a gente tem dois tipos de envelhecimento. Então, a gente se depara com dois, né? Senhorinhas ou senhorzinhos que tem aquele envelhecimento extrínseco, então, ou seja, o fotoenvelhecimento. Então, é aquela pele, né? Bem com uma característica, com uma elastose pronunciada, porém é uma pele grossa. Certo, sim. Parece uma pele No porosa. caso, o sol judiou bem. Então, é o que a gente chama de fotoenvelhecimento. Então, esse a gente chama de envelhecimento extrínseco, que é uma pele bem manchada, bem enrugada e grossa. Tem até um aspecto oleoso. E temos os idosos que já têm uma pele, que já é um envelhecimento intrínseco, que já é uma pele mais fininha. Sim, é a Que pele só de você... Isso, só de você olhar já rasga. Sim. Parece uma folhinha de seda. Então, essas pessoas, nessas condições, eu não despigmento. Eu camuflo. Agora, no envelhecimento extrínseco, que é uma pele mais grossa, aí eu despigmento. Entendi. Então, eu tenho duas condições. Então, eu sempre analiso textura e espessura de pele. Daí vocês falam assim, Vivi, mas como é que você mede espessura de pele? Pelo simples aspecto. Eu vou lá, faço uma leve esfoliação com um abrasivo, com um cosmético abrasivo. E calculo 3 minutos. Se nesses 3 minutos, tá, a pele só fica levemente avermelhada, trata-se de uma pele espessa. Que legal! Olha que dica legal, meninas. Sim. Agora, se nesses 3 minutos, ou até menos, a pele já ficou eritemada, já ficou vermelha, com aspecto esfolado, trata-se de uma pele fina, independente da idade. Aí você faz o trabalho de cover-up. Isso. Aí eu faço o trabalho de cover-up. Ou se a pessoa tiver paciência, ela vai fazer um tratamento na estética de uma hidronutrição para melhorar a qualidade dessa pele, antes de fazer um procedimento de remoção. Ah, que legal! Olha aí, menina. Então, é um trabalho multidisciplinar junto com a esteticista. E né? Qual é o tipo de pele? Você já falou aqui mais ou menos, né? Na questão de dar queloide ou não, mas quais os outros tipos de pele que você não aconselha a fazer despigmentação? Química, a gente tá falando de despigmentação química, tá, meninas? Agora. Então, por exemplo, uma pele que eu não despigmento sob hipótese nenhuma é pele com rosácea. Por quê? Eu abusada, gente. Para mim não basta falar que não. Eu quero saber por quê. Por exemplo, rosácea é uma condição da pele onde essa pessoa tem uma circulação muito periférica, muito superficial. A minha, por exemplo, que eu já tô rosada aqui. Então, é uma característica de rosácea. Então, o que acontece? Quando sai do banho, quando entra no ar-condicionado, né? Então, fica com essa condição eritemada. Então, isso, o que significa? Trata-se de uma pele sensível, de uma pele muito reativa,
que se aplicar um ácido aqui, a probabilidade de formar um frosting ou uma cicatriz atrófica é alta, além do sangramento. Porque é uma Certo. pele, por a circulação estar muito periférica, sangra horrores. Certo. Então, é fazer um microblading e o sangue vem parar na orelha. Nesse tipo de pele. Nesses casos, é melhor a gente ir com o bonitinho do dermógrafo e alcançando uma camada mais superficial da pele. Superficial. Sim, então peles com rosácea, eu só faço uso do dermógrafo e também não despigmento. Então, quais são as condições, né? Pelo menos são as minhas regras, né? Então, depressivos, eu não despigmento. Idosos que têm esse tipo de pele intrínseca, ou pessoas que têm esse tipo de envelhecimento intrínseco, essa pele muito fininha, tá? Diabéticos. Sim. E portadores de rosácea. Aí, meninas, 4 contraindicações, tá? Ó, 4 dicas super legais. As lives que eu faço, eu gosto de que tenha conteúdo para vocês aprenderem. Olha, uma aula quase uma mini aula. Aula free, hein? É quase... Gente, eu não me nego de dar informação. Só que tem tipos de informações que não têm condições. Precisa ser um curso para a gente abordar. Mas aqui é um bate-papo, é uma troca de figurinhas, como a gente fala. Exato, né? exato. Porque muitas de vocês que estão assistindo, né, acredito eu que também já façam o procedimento. Então, considere aqui como uma troca de informações, que se vocês tiverem informações além, por favor, participem. Sim. Ó, a Fernanda, ela perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ela falou que o jato de plasma está sendo unido com o uso... Ai, Fernanda, cadê você? Aqui, ó. Jato de plasma está sendo manipulado e ensinado juntamente com ácido. O que você acha disso? Também acho não, é um crime. É um crime. Porque assim como tem muito comum o pessoal fazer o seguinte, usar jato de plasma e depois me faz a aplicação da sal-abrasão, ou seja, da salmoura, que é outro crime. Tá? Eu, na verdade, aprendi desse jeito também. Não, porque assim, você tem que pensar no seguinte, remove, mas o que você vai ter depois é uma cicatriz. E aí, como é que você faz para micropigmentar uma cicatriz? É verdade. Porque o pessoal só pensa no imediato. Sim. Só que você tem que pensar nessa pele depois. Sim, é verdade. É verdade. Mas, Vivi, por isso tem muitos casos, por exemplo, que o pessoal despigmenta. Aí o que acaba acontecendo? Passou de um mês, a pele ainda não está receptiva para receber um novo procedimento. Vai lá e faz. Depois de um mês, o procedimento fica cinza. Sim, verdade. Verdade. Por quê? Porque a pele está fina. Verdade. Aí, pelo efeito óptico, você enxerga o cinza. Se a pele tivesse grossa, você enxergaria o castanho. Então, você sabe que quando... Hoje eu praticamente não trabalho mais com clientes, né? Com atendimento, só com curso mesmo. E mesmo nos cursos, quando eu dava... o jato de plasma, despigmentação química, eu sempre fui mais a favor, sempre gostei mais e sempre indicava as alunas trabalharem mais com despigmentação química do que o jato de plasma. Eu não sei se é por dó, porque eu tenho muita dó. Mas eu me coloco também no lugar do cliente, eu fico até assim, ó. Aí ele fala assim, ai, não deu certo, assim, mas como assim não deu certo? Daí eu fico do outro lado desesperada. Aí ele me manda a foto, eu falei assim, não, calma. Daí eu faço assim. Não, o jato de plasma, gente, eu acho sobrancelha... Assim, olha, Tati, como é que eu faço? Eu sempre ensino meus alunos dessa forma. Então, quem já foi meu aluno sabe. Eu sempre faço por cronograma. Então, eu falo assim, a idade do procedimento. Então, procedimentos novos, eu uso agentes mais tranquilos. E procedimentos antigos, eu já uso despigmentação física, ou eletrocautério ou laser. Então, eu não entro com esses dois antes de um ano. Entendi. E tem gente que já entra logo no mês seguinte.
Não, recapitula isso aí, recapitula. É assim, ó. Eu costumo brincar que enquanto o teu procedimento não acendeu uma vela no bolo, eu não uso agentes despigmentantes muito fortes. Então, ou seja, físicos, porque os físicos são mais intensos que os químicos. Sim. Então, mas isso é meu, né? E tem dado certo. Então, eu acabo usando, por exemplo, um eletrocautério ou um laser de ND-IAG em procedimentos de 1 ano para cima. Entendi, entendi. É que eu tô lendo, prestando atenção em você. De 1 ano para baixo, eu já faço despigmentação química. Então, entra os antioxidantes é ótimo, os oxidantes, entram a sal-abrasão, os ácidos simples combinados, os alcalinos. Então, tem toda uma sequência. E quando se erra de imediato a até 30 dias, a minha remoção ela é feita com óleo mineral. Ah, sim, eu sei disso. Por quê? Isso é né? Remove que é uma beleza. Então é assim, você não precisa ficar batendo a cabeça para identificar se foi implantada uma tinta orgânica ou inorgânica na pele. Porque a água oxigenada só reage com inorgânicos, fazendo a reação de Felton, deixando o ferro incolor. Né? Nas tintas orgânicas, a água oxigenada ela não funciona. Ela só vai funcionar se você usar vários dias, 3 vezes ao dia, ao ponto da pele se irritar e expulsar. Mas como você quer uma remoção imediata, você vai pela famosa lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, você vai usar aquela substância mais gordinha, folgada e larga, que é o óleo mineral. Então, sim, uma vez que você injeta o óleo mineral, ele expulsa a tinta implantada. Ótimo. E com isso, a pele acaba expulsando o óleo porque não é compatível. Então, você só fica com a lesão causada pela agulha ou pela lâmina, que depois essa pele cicatriza sem pigmento. Se regenera e volta ao normal. Mal. Daí só fica aquele famoso arranhadinho de gato, como a gente costuma dizer. Que aí vai do profissional, né, colocar uma tinta pele por cima para disfarçar o arranhado do gato. Que é ótimo. Nossa, é uma tinta maravilhosa, que eu também dou bastante nos meus cursos, tanto de lábios quanto de olhos, de sobrancelha. Isso funciona maravilhosamente bem. Mara, né? É mara, né? Porque isso é um truque da indústria. Porque quando a gente mancha a bancada, a gente usa óleo mineral. Eu falei, por que não usar na pele, já que a gente está lidando com o mesmo pigmento? E deu certo em superfícies animadas, deu certo na pele. E como é óleo mineral, então óleo mineral não tem a mesma bioquímica da nossa pele, então a nossa pele acaba expulsando. Entendi. Eu ia te perguntar, é que é muita pergunta, eu às vezes me desligo porque eu estou olhando as meninas aqui. As meninas estão perguntando aqui, qualquer óleo mineral? Meninas, até... Não, óleo mineral grau farmacêutico. Sim. Tá? Então, aquele que a gente... Eu falo assim, que o micropigmentador, quando ele faz um curso de despigmentação ou quando ele trabalha com correções, a seção da drogaria dos curativos passa a ser item obrigatório de visita. Porque lá você vai encontrar o óleo mineral, você vai encontrar a vaselina para isolar na aplicação do ácido. Isso é muito importante, viu, meninas? Outra dica. Quando vocês vão fazer uma despigmentação química, vocês precisam fazer a blindagem dessa pele, tá? Sim, para o ácido não escorrer e não causar, né, uma remoção de melanina. Isso, senão isso espalha e mancha a pele da cliente. Então, vocês fazem a barreira, tá? Com a vaselina sólida ao redor da pele para poder fazer a despigmentação. Não é isso, Vivi? Exatamente. Isso. E o que a vaselina sólida faz? A líquida, para ela funcionar, você precisa injetar dentro da pele. A sólida, por mais que você persista, ela não entra dentro da pele. Então, por isso que ela é muito usada como deslizante.
para as agulhas, para não criar condição de atrito. Sim. E o que, que essa vaselina faz? Que também é o que a gente usa na estética, quando a gente vai despigmentar, por exemplo, um melasma. Então, a gente isola o local do melasma para direcionar o ácido, porque o ácido, quando ele entra na pele, ele vai atrás de água, principalmente o alfa-hidroxiácidos. Então, quando você cerca de vaselina, o que, que acaba acontecendo? É como se você colocasse um cabresto no ácido e ele só fosse num único sentido. Ah, tá. Tá? E ao mesmo tempo, ele protege a superfície para não atacar a melanina, para não atacar o melanócito e melanina. Entendi. Então, ou seja, ele só vai realmente despigmentar aquela área que você está se propondo. Que é por isso que na estética a gente isola o melasma com vaselina para despigmentar. Aí, a hora que o melasma está bem próximo da tonalidade da pele, aí a despigmentação é universal. Aí, meninas, ó, outra dica para quem é esteticista, eu não sou esteticista, essa dica do melasma também é ótima, tá? Por que eu tô comentando isso? Porque, assim, é essa analogia. Então, tudo que se trata de melanina, na despigmentação, na nossa despigmentação, é trocar a melanina pelo pigmento. Então, foi assim que foram criadas as técnicas de despigmentação da nossa área, pelos esteticistas, pelo conhecimento deles. Porque quando eu iniciei esses cursos, quando eu comecei a ministrar esses cursos, eu dava para esteticista. Ai, que legal, ó. É, porque... Né? Aí os profissionais da área começaram a procurar, e eu falei, não, a gente precisa adaptar. Porque, assim, eu me formei em novembro de 2013. Né? Aí, em junho de 2014, eu já iniciei meus trabalhos de correções. Então, ou seja, mal eu tive tempo de desenvolver meu trabalho de sobrancelha, olhos e lábios. Né? Então, eu já fui direto para correções. Tá. E aí, com isso, né, eu também já fui direcionada para a área paramédica. Então, por isso que minha atuação são cicatrizes, auréola, couro cabeludo e correções. Né? Porque meu trabalho de sobrancelha, olhos e lábios em sobrancelhas virgens, em olhos virgens, eu conto no dedo, foram poucos. Porque já tive a função de martelinho de ouro, de corrigir as imperfeições. Cada um vai dando a sua, né? Não, eu falo assim, parte. E as condições vão te direcionando, né? Vão te orientando, vão te guiando. Né? Então, como eu já trabalhava com esteticistas há 17 anos e sempre nessas especializações de peelings, então eu falei assim, não, vamos encarar isso aqui como se fosse um depósito de melanina. E dava certo. Sim. Então, porque eu encarava aquilo como um melasma. Então, com isso, foi se desenvolvendo outras técnicas, as técnicas americanas de salmoura, então a gente adaptou para a pele brasileira. Os oxidantes, né? O ZAP, o Lightener, né? E aí, com isso, o brasileiro só não ganha o mundo porque ele não quer, só não domina o mundo porque ele não quer. Então, ele criou, digamos, o ZAP doméstico, que é a salmoura, né? Com a água oxigenada de 40. É o nosso genérico. Eu nunca fiz. Eu nunca tive coragem de fazer salmoura com água oxigenada. Eu sempre fiz. Eu te confesso, salmoura eu só fiz uma única vez. Aí é o que você tem a mesma coisa que eu tenho. Eu me coloco no lugar. Então, ou seja, todo procedimento de despigmentação a gente não anestesia. É início de conversa. Pensa você fazer uma condição de salmoura numa pele sem anestesia. Então, e mesmo que a gente anestesie, não pega. Por exemplo, você vai fazer o jato de plasma, coitada da criatura. Aquilo ali não pega, gente, entendeu? Mesmo Olha, anestésico. O que acontece? O jato de plasma eu não judio, não. Eu aviso, olha, eu vou anestesiar a sua pele, mas também não é zero dor. Só que leve a seguinte consideração: por eu anestesiar, vão ser algumas sessões a mais. Porque como a pele está vasocontraída, eu não consigo atingir meu alvo. Entendi. E é por essa razão que eu também, nos demais agentes, eu não anestesio. Porque como cria essa vasoconstrição, ele empurra
o pigmento lá para baixo. Então, imagina o quanto que eu preciso debridar para chegar aqui embaixo, sendo que numa pele não anestesiada ele está aqui em cima. Sim, sim, todo sentido, todo sentido. Vivi, deixa eu fazer aqui. Alguém perguntou aqui, isso é da questão do óleo mineral, até 6 meses, tá, meninas? Vocês conseguem fazer a remoção. Não, óleo mineral, 1 mês. É de imediato a 1 mês. Óleo mineral. Eu tô falando da vaselina, desculpa. Da vaselina líquida. A vaselina são nos procedimentos com ácido que a gente isola. A vaselina sólida. Não, Vivi. Para a gente fazer a retirada do pigmento com a vaselina líquida. De imediato até 30 dias. Depois de 30 dias, a gente só tira a saturação, mas não faz remoção. Até 6 meses, exato? Não, 1 mês. 1 mês. 30 dias. Vaselina líquida? Vaselina líquida. Depois de 30 dias, eu não consigo remover, só consigo tirar a saturação. Tá. Tá? Sua voz está chegando depois. Ai, tá chegando. Sabe o que é? Como eu estou aqui, já passa da meia-noite e estamos em fuso horário. Ai. Não, tô brincando, Tati. Eu ia falar que estava chegando mais lento porque tá indo de navio. É internet. A Sabrina tá perguntando aqui. Tati, Vivi, óleo mineral pode ser usado após a cicatrização ou apenas no momento do procedimento? Ela explicou já, Vivi. Pode ser usada até 1 mês. Eu tava falando da vaselina líquida, que ela também... Tati, eu não consigo ver aqui. A Sabrina é... Sabrina Souza? Ai, agora já subiu. Não consigo ver. Não consigo ver mais. Porque se for, ela foi minha aluna, a Sassá. Querida. Mas respondendo, tá? Em relação ao óleo mineral. Sempre o seguinte, óleo mineral e vaselina líquida é a mesma coisa, tá, gente? Então, pensa o seguinte, se a pele já tá lesionada, não espere isso cicatrizar. Não existe aquela conversa. Vamos aguardar 30 dias, né? Daí, dependendo de como... Rezando, assim, nem numa vela para aquilo não pigmentar, né? Mas nunca acontece isso. É a famosa lei de Murphy. O erro sempre vai ficar lá escuro, né? Invisível. Então, assim, a pele já está lesionada, vai lá e remove. Né? Tá. Não espere essa pele cicatrizar. Porque se você identificou o erro... Sim. E o pigmento vai se assentar na pele também. Quanto mais tempo a Porque assim, demora 2 dias para que se inicie o processo da real fagocitose. Porque até então, o macrófago só está liberando... macrófago chama lá o meu mastócito e começa a liberar heparina e histamina. Então, ou seja... A heparina incha, então vai formando um tipo de uma bolsa até tal ponto daquilo explodir, só que não explode. Aí desce para o olho, o pessoal fica morto de medo, fala assim, meu Deus do céu, fica aquele inchaço. Tem pessoas que descem pela gravidade. E a histamina é a coceira, então, ou seja, é o ato de você criar uma condição mecânica para expulsar aquela tinta, porque o sistema imunológico não está afim de trabalhar, não está afim de fagocitar. Então, ele tenta expulsar. Então, essa é a hora da gente entrar com óleo mineral e remover o erro. Certo. Né? E aí, caso não aconteça isso, eu posso fazer em qualquer momento até 30 dias. Então, não há necessidade de cicatrizar. Certo. Só que assim, quanto mais cedo eu entrar, mais sucesso eu terei. Ok. Teve uma que perguntou aí alguma coisa de pasta de dente. Deixa eu ver se eu lembro da pergunta. Pasta de dente? No frost. Sim. Então é assim. Quando eu ensino, eu procuro ensinar para os meus alunos a usarem ácidos que não criem a condição de frosting. Tá? Então, o que é o frosting? O que é o misterioso frosting? Muita gente confunde o frosting com aquele esbranquiçamento. Frosting não é esbranquiçamento. Ele é formação de bolhas d'água.
porque causa um processo chamado epidermólise. Então, ou seja, a água se desprende e a epiderme se desprende da derme, criando uma condição de bolha da água. Então, ou seja, para aquela pele ainda, ela está gritando por socorro, para que não haja a necrose do local. Então, forma bolhas de água. Então, isso é frosting. O pessoal pensa que o frosting é o branco. Não, Vivi, que é o pelo amor de Deus. enregelamento. Eu tô começando a achar aqui que eu tenho que fazer um outro curso com você de despigmentação, gente. Então vamos todo mundo fazer um curso de despigmentação. Por isso que eu parei. É o esbranquiçamento, gente? O esbranquiçamento é a perda de água da célula, criando aquela condição de palidez. Olha, então, gente, o mandélico faz muito isso. Agora, o que você precisa ter cuidado? Dentro desse esbranquiçamento, a formação das bolhas de água. As formações de bolhas de água é o frosting. Aí formou o frosting, o que você tem que fazer? Remover o excesso desse ácido, tá? De que forma? Com um lencinho seco, tá? Para depois você vir e neutralizar. Tem muita gente que neutraliza com pasta de dente, porque a pasta de dente tem teatro alcalino. Eu não conheci. Tá? Mas eu recomendo usar ou uma pasta de bicarbonato de sódio, que também está na seção de curativos. Bicarbonato, isso. Bicarbonato. Tá, então, além do óleo mineral e da glicerina e da vaselina, tem também ali o meu bicarbonato nos meus primeiros socorros. Então, tá ali no kit do profissional. Então, você pode fazer uma pastinha. Ou, se não, você usa leite de magnésia, então aqueles, né, Philips azul, sabor menta. Pasta de dente, eu não... Tem gente que usa, mas eu não recomendo. Pois aqui, pera só um pouquinho. Ó, a Paola aqui tá falando, pois é, Tati, fiz com você e a Vivi tá ensinando diferente. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não é hora pra isso, tá? É que assim... São formações diferentes. A Tati tem uma escola, eu tenho outra. Então, a gente está trocando figurinha. Gente, olha essa falta de senso, por favor. Né? Cada uma tem um jeito de ensinar. E outras coisas vão evoluindo. A Vivi se vai fazer hoje um curso A Vivi está em Portugal para estudar. Por quê? Porque ela quer aprender mais coisas. Eu vou aprendendo mais coisas. Então, você não pode pegar um curso que foi dado há 1 ano atrás, comigo ou com a Vivi, e comparar com o curso que foi dado hoje, gente. A questão da live não é essa, tá? A questão da live é trazer para vocês informações novas. Se eu tivesse medo de trazer informações novas para vocês, eu ficava calada e não trazia ninguém. Então, vamos ter um pouco de senso na coisa aí. Ok? Que aí todo mundo aproveita, tá bom? Continua, Vivi. Então, só toma cuidado com a pasta de dente, porque a pasta de dente, ela é muito cáustica, tá? Então, de todas essas substâncias, é a que é um pouquinho mais corrosiva. Então, pode-se criar uma condição de queimadura. Sim. Então, ao invés de você neutralizar, você acaba criando uma queimadura que pode se transformar numa cicatriz. Então, o recomendável é você neutralizar com uma pasta de bicarbonato de sódio ou leite de magnésia Philips, sabor menta, não precisa ser sabor menta, tô brincando, tá? Ou se não... Não, eu tinha que fazer a minha vivice, tá? Ou se não, você pode neutralizar com tônico calmante, que não contenha álcool na fórmula. Ah, e outra coisa, como é o nome? Soro. Se a gente usar o soro também, se a gente não tiver nada disso, se a gente usar o soro, ele já interrompe a ação também desse frost? O soro, ele não quebra frosting, ele dilui ácido. Então, por isso que quando eu ensino de que forma? Eu ensino com ácidos que não criem essa condição de frosting e são ácidos que não precisem neutralizar, porque a concentração deles é a concentração de diluição, não é a concentração de neutralização. Porque temos ácidos que de 30% para cima,
a gente neutraliza, independente de formar frosting ou não. Uhum. E de 30% para baixo, a gente dilui. Ah, Então, tá. 30 é o meu limite. Então, por exemplo, tem gente que usa Gersner para despigmentar. Então, o que Não, é Gersner? não Né? conheço. Não, então, Gersner, o que ele é? É uma formulação muito trivial, tanto na área médica como na estética, faz um peeling universal. E tem gente que despigmenta com Gersner. Então, o Gersner é uma formulação, né, criada pelo dermatologista americano Max Gersner, em 1960, e a gente usa até hoje a mesma formulação clássica. É ácido salicílico 14, Resorcina 14, ácido lático 14 em álcool absoluto, num pH de 2 a 2,5. Então, essa é a fórmula Gente, clássica. olha essa aula que essa mulher está dando para nós, gente. Presta bem atenção nisso. Vai ficar gravado sim, gente. Só que assim, continue. Deixa salvo, depois eu compartilho. Sim, porque eu também, que eu não sou besta nem nada, vou anotar tudo isso. Tô aprendendo também com essa aula free. É que assim, meninas, a Tati, meninas e meninos, não sei quem tá assistindo, porque eu confesso, eu tô aqui num ponto cego, tá? Porque eu só vejo a Tati, eu não vejo o texto. Ah, eu tô vendo tudo. Tá? Depois, gente, com calma eu leio, daí eu vou cumprimentar todo mundo, vejo quem entrou, tá bom? Porque eu só consigo ver a Tati, porque como ela me convidou, eu não tenho acesso às perguntas. Tá? Sim. Ou se não, o modo como está configurado no meu celular está macaca. Porque eu só consigo te ver, não consigo ver Não, o mas eu acho texto. que não dá para ver mesmo. Eu acho que não dá para ver. Tá. Mas não tem problema, depois fica salvo. É que é legal elas participarem ao vivo, porque elas vão, né? Você vê que de uma pergunta a gente já faz outra, né? A gente já faz outra coisa, né? Já envolve em outras questões. Isso que é o legal de participar ao vivo, né? Exato. Exato. Aí, o que é essa fórmula de Gessner? Então, o pessoal usa, só que o que acontece? Ela é manipulada. Então, por ela ser manipulada, ela tem um prazo de validade muito curta. Então, quem é o culpado disso? É a resorcina, que é instável. Então, o que a indústria cosmética faz? Ela troca a resorcina pelo Exil Resorcinol, ou se não, aumenta a concentração do lático, acompanhando ele lático com mandélico. Essa é a fórmula do Despigmenta, por exemplo. Então, o Despigmenta é um Gersner modificado. Entendi. Ah, entendi. Ai, que legal, meninas. Olha, eu também. Eu não sabia mesmo, eu não conhecia. Porque o Gersner, industrialmente, ele não é viável. Então, você precisa adaptá-lo. Então, quando a gente tem na estética aqueles ácidos combinados, na química a gente classifica como Gersners modificados. Entendi. E eles são mais fortes do que ácidos solitários, como um mandélico sozinho, um glicólico sozinho ou um lático sozinho. Então, você aumenta a potência dele. O ácido glicólico não é muito forte, né, Vivi? Não é um ácido. É o mais forte de todos. Mas para aí... negras, para fototipo. Então, por que a gente não usa em pele negra? Porque algumas pessoas, alguns profissionais têm dificuldade de evidenciar o eritema numa pele negra. Porque não é fácil evidenciar o eritema na pele negra. E como é que eu percebo o eritema numa pele negra? A pele fica mais escura. Só que não é todo mundo que consegue identificar isso. Então, parte-se da onde? Do mandélico, porque a molécula é maior. Então, aí como é que se identifica o ponto? O esbranquiçamento. Alguém o escurecimento de borda. Tati, lembra, Vivi, como usar o Gersner? Isso. Sim. Eu vou falar disso ainda. Por quê? Porque temos ácidos que usamos em pele aberta e temos ácidos que usamos em pele fechada. Então, o que é pele aberta? É eu pegar meu dermógrafo, abastecer ele e fazendo a despigmentação. Então, isso é pele aberta. Eu estou abrindo a pele com agulha e com ácido.
E pele fechada é eu pegar o ácido e aplicar com um cotonete camada em cima de camada. Ó, meninas, eu não tô. Vocês, eu espero que vocês estejam prestando bem atenção, né? Eu fico difícil eu conseguir prestar atenção na Vivi e em vocês. Então, eu tô procurando olhar as conversas, né? As perguntas de vocês, para a gente aproveitar a Vivi aqui e passar para outros assuntos também, tá bom? Vivi, pode continuar, amor. Então, Às vezes aí eu dou o uma que parada. acontece? Por exemplo, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático, eu posso usar em pele aberta. Porque são ácidos simples, alfa-hidroxiácidos, cuja função deles é ir atrás de água da pele. Então, eles vão atrás de água. Então, por que o pessoal acha que glicólico é fraquinho? Porque o pessoal não ingere água. Porque uma pele desidratada, o glicólico não funciona. Então, a pessoa tem que consumir água. Pelo menos 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a nossa pele é um reservatório de água. E o que tem na minha pele? O pigmento. Então, o ácido vai atrás dessa água. E quem ele acaba encontrando no caminho? O pigmento. Que muitas vezes, quando ele encontra esse pigmento, o que ele faz? O pigmento, como ele foi fagocitado, ele tem um tipo de uma carapaça, um envoltório proteico. E o que o ácido faz? Assim como ele faz também com as células. Ele arrebenta esse envoltório, fazendo com que esse pigmento fique solto. E aí, como o ácido abriu um caminho e aquela pele está hidratada, o pigmento, por capilaridade, sobe. Só que tem casos que o pigmento está tão profundo que na primeira sessão você acaba não removendo o pigmento. Você vai conseguir na segunda, na terceira, a saída desse pigmento. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes a pessoa perde a noção e acaba ocorrendo sangramento, principalmente quando anestesia a pele. Aí o pessoal, eu vejo o pessoal falando, olha o quanto de pigmento que está saindo e aquilo é sangue coagulado. Sim. Tá? De longe aquilo é o pigmento. Tá? Porque o pigmento, quando ele sai diluído. Então, a hora que você passa o cotonete, ele só encarde o cotonete. Se você vê um foco escuro no cotonete, aquilo é sangramento. Então, aquilo não é pigmento. Então, é assim que a gente diferencia se eu estou removendo pigmento ou, se não, estou coagulando o meu sangue. Entendi. É uma coisa muito séria esse negócio de despigmentação. Sim. Então, por isso que, assim, despigmentação, primeiro passo, né? Vamos falar dos ácidos. Primeiro passo. Esses ácidos a gente pode usar em pele aberta. Ácido salicílico, então, ou seja, ácidos que vão ácido salicílico na composição, a gente não abre a pele sob hipótese nenhuma. Porque esse ácido, qual é a função desse ácido? É dissolver a ceramida da tua pele. Então, ou seja, ele vai destacar a sua pele. Então, ou seja, ele já está fazendo a função da agulha. Então, por favor, não use debridando a pele com esse produto, porque você pode criar uma condição de cicatriz atrófica. Então, esse só funciona por camada dependente. Então, você vai aplicando a primeira camada, aguarda 5 minutos, sem remover, aplica a segunda, a terceira, até criar a condição de eritema na borda. Então, essas são as diferenças. E um outro aspecto também crucial, a gente não despigmenta procedimentos avermelhados, por exemplo, lábio. Ou se não, aquelas sobrancelhas avermelhadas, com ácido. É isso. Só procedimentos escuros. Eu sou amante. Tá? Aí você fala assim, mas Vivian, por quê? Pelo seguinte fato. Quando a gente despigmenta, tá? Como você tá puxando isso aqui para a superfície, fica pior do que estava. Principalmente se a pessoa tem procedimento em cima de procedimento. Porque sobe tudo de uma vez. Aí a pessoa, meu Deus, piorou. Lábio. Fala assim, piorou. Lábio e, por exemplo, aquelas sobrancelhas avermelhadas que foram feitas com tintas inorgânicas. Certo.
Porque a tá? degradação... Porque se você usar um ácido nessas condições, o que ele vai liberar? O primeiro pigmento, a primeira cor mais leve e mais instável, o laranja. Então fica parecendo um cone de estrada, a pessoa quer morrer. Então, por isso que a gente não despigmenta, tá? Procedimentos avermelhados. Então, qual que seria a opção? Eletrocautério. Tá, ok. Tá? Ou se não, laser. Entendeu, meninas? Sobrancelhas vermelhas, né? Avermelhadas, alaranjadas, que é uma característica de pigmentos inorgânicos, os lábios, a gente opta em fazer eletrocautério. O laser também pode, né, Vivi? Porque já tem Pode laser... também. Só que assim, como algumas tintas vão preto ou azul na composição, quem faz o procedimento de laser, sempre a primeira exceção, independente da cor que esteja, para eliminar rastros de escuro, 1064. Aí, dependendo de como voltar, se voltar avermelhadinho, mete o 532. Se voltar acinzentado, continua no 1064, porque ali ou tinha azul ou tinha preto, no rosa. Ou qualquer outra coisa ali. Entendi. Fugiu agora uma pergunta que eu ia fazer, que na verdade fizeram aqui e agora fugiu. Porque a Fernanda... Ai, não foge não, pega. Eu não consigo agora, deixa eu ver aqui. Perguntaram assim, que quando tá com a sobrancelha vermelha, alaranjada, se você opta, você prefere fazer a camuflagem do que ficar fazendo a despigmentação. Ixi, minha bateria tá acabando. Peraí, gente. Não, se conecta, pelo amor. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no cabo. Pronto, eu vou ter que segurar aqui, porque... Aê, não me deixa cair não, que o tombo é feio. Ai, vamos lá. Não vamos deixar... Repete a pergunta para mim, por gentileza. Então, eu não vou lembrar agora quem perguntou, mas perguntaram se a sobrancelha está alaranjada ou avermelhada, se você, em vez de ficar mandando para despigmentação, sim. faz a camuflagem. Na então, verdade, tudo vai depender do grau de saturação. Se tiver aquele vermelho bombeiro, a sobrancelha, ou seja, aquele vermelho saturado, tá? Eu opto, e se a pessoa tem um pelo claro, eu opto por tirar um pouco dessa saturação para depois neutralizar, tá? Ou se tiver um vermelho com baixa saturação, eu nem entro com a neutralização, eu já entro com um novo procedimento em cima. Por quê? Porque os castanhos são fundamento verde. Então, verde com vermelho, cria-se a neutralização. Agora, quando a pessoa é contraindicada a despigmentar e tá aquele vermelho bombeiro, o que me obriga a fazer? A neutralização logo de cara. Isso, gente. Lembrando, se a sobrancelha não estiver com um design errado, tá? Porque senão... sim. Tá? Né? Aquelas assim, né? Uma no primeiro, uma no terceiro andar. Sim. Né? Cauda triste, cauda alegre. Parcial ou total, tá? Então, há casos e casos. Como eu falei no início da live, o que acontece? Às vezes a gente não pode só pensar na despigmentação. A gente vai ter que pensar depois na correção. Correção parcial, correção total, se a gente neutraliza, se a gente camufla, quando que a gente camufla, quando que não camufla. Então, tem todo esse processo depois, tá? Não é só despigmentação. Porque às vezes você despigmenta e depois você vai fazer o quê com essa sobrancelha toda errada? O que vai fazer com isso? Né? Então, uma coisa vem junto com a outra. Os trabalhos de correção, né, que muitas vezes as pessoas são totalmente contra, eu sou totalmente a favor, a Bibi também, sendo feitos com responsabilidade. O dióxido de titânio, ele não é um vilão da história, tá? Então, tudo se torna vilão. Basta você aplicar da forma correta. Exatamente. Porque dióxido de titânio não combina com bolinha. Não. Ou é hashtag. É hashtag. Ou hashtag. Do que a gente tá falando. Ou pontilismo.
Agora fala assim, ai, Vivi, eu não consigo, só consigo fazer bolinha. Então me dilua de óxido de titânio. Sim. Não use ele Gente, puro, o que a Vivi tá? tá falando aí? De bolinha e hashtag, tá? São os movimentos, tá? Que não combina a gente Isso. usar o dióxido de titânio com movimentos em circular, em espiral, como a gente às vezes gosta de falar. Lógico que isso é assunto para outra live, né? Então, eu quero saber assim. Vocês Diga. estão entendendo? Querem tirar mais alguma dúvida? A Vivi aproveita que a gente já está aqui 1 hora, não tá não, Vivi? Ai, já? Eu acho que já. Porque eu tô movida aqui com a minha cafeína. Ó, olha a minha xícara aqui, meiga, gente, olha. Gente, a Vivi, ela Ó, sofre de insônia. Então, ela e a Otira Osman, se deixar, elas acham que eu sofro de insônia também. E a gente tem que estar ó, dando a madrugada fora. ó, coruja. É bem assim mesmo. Deixa eu ver se tem Assim, mais ó. alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Fernanda tá pedindo para você mandar um beijo para ela. Aqui no Fê, minha Natal. vizinha! Ó, a Eu Paola. vou aí já já aí na Serra da Estrela. Tem que ser no calor, porque ninguém merece tomar um café aí, hein? Ó, Vivi, a Paola tá perguntando aqui o que que você acha melhor. Gente, aqui a gente vai estar perguntando para a Vivi sobre a visão dela, tá? O que ela acha melhor. Cada profissional tem a sua visão, tá? Sim, Se você sim. acha melhor eletrocautério, na sua opinião, ou jato de plasma? Então, gente, isso divide tanta opinião, porque assim, na minha concepção, cada profissional tem uma concepção. Mas na Sim, minha concepção é assim: eletrocautério e jato de plasma, o instrumento é o mesmo, o que difere é a ponteira. sim. Um emite o jato e o outro. A grosso modo, jato de plasma. O que é um jato de plasma? Jato de plasma não é que você vai criar uma condição siderúrgica na sua pele. Não, não é isso. Criar o quarto estado da matéria. Não é isso. O jato de plasma tem a ver com uma condição bioquímica. Então, ou seja, por corrente elétrica, você altera a carga elétrica do fluido e da membrana, criando uma condição de plasma. E Certo. como você está dando uma carga na forma de jato, então por isso que a gente chama de jato de plasma. Que é Sim. Aí, parecido com o jato de plasma que existe na siderurgia para soldagem. Só que na pele, o jato de plasma é isso. Então, a gente cria uma condição de plasma, cargas elétricas, a gente troca bomba de sódio e potássio. Então, com isso, a gente cria uma condição de resposta dessas células. Então, jato de plasma são para fins terapêuticos, eles não fazem remoção. Então, o que eles fazem? Eles melhoram flacidez de pele, linhas de expressão, tratam, melhoram a condição de uma cicatriz atrófica, de uma cicatriz hipertrófica. Então, ou seja, são ponteiras que vão emitir carga elétrica e não vão soltar faísca. Então, são ponteiras que não são pontiagudas. Tá? Então, não cria a condição de faísca. Ela só cria uma condição de um leve aquecimento na pele, ou seja, a formação desse plasma. Tá? E eletrocautério já são ponteirinhas mais finas, que criam a condição de faísca. Tá? E é essa faísca que vai carbonizar a sua pele, matando a sua pele, fazendo com que ela se renove, e o pigmento que está implantado vem embora junto, por suspensão. tá. Respondeu, Paola? Espero que sim, amor. Ó, deixa eu ver aqui. A caneta e o instrumento, né, o display, é o mesmo. Né? O que só muda é a condição de ponteira. Então, ponteiras que liberam faísca, tá? É eletrocautério. Tá? E Então, ponteiras que não liberam faísca criam a condição de jateamento de plasma. Então, elas não servem para remoção.
Remoção é quando tem a carbonização, então tem que ter liberação de faísca. Certo. Eu não consigo prestar muita atenção em você. Agora eu vou anotar tudo que nem as meninas, porque eu não sou boba nem nada, porque eu tô aqui. É assim, deixa que depois eu também compartilho na minha página, porque eu só consigo te ver, tá bem egoísta o negócio aí. Bom, gente, eu espero que a nossa live tenha ajudado vocês. Eu tô aqui conversando com você e o Will Lopes me chamando no Message, me perguntando as coisas. Will, eu já te respondo daqui a pouco, querido. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, tá? Da live. Já acabou? Tá, então, Vivi, você acredita que eu tô nos preparativos da viagem, né? Sim. E essa semana eu marquei curso, né? Por causa desses preparativos. E hoje eu vim só para essa live, tá? Eu moro você sabe, eu moro... Então eu saí de casa quase 8 horas da noite para vir só proporcionar essa live para as meninas, junto com você. Porque eu não tinha aluna marcada hoje, nem curso e nem cliente, tá bom? Então eu espero que as meninas tenham gostado dessa live. E outra coisa, gente, eu gostaria de dar um recado para vocês também, tá? Eu e a Vivian vamos proporcionar para vocês. Será em novembro, né, Vivi? 3 de novembro. Isso! Tá? Aí estaremos eu, você, a Verônica Lino, a Adriana Moreno. Isso. E a... Peraí. Oh, meu Deus! Ela vai me matar, gente. Peraí. Não, é que você... Eu esqueci agora. Minha amiga, querida, deu um branco agora na minha mente agora, gente. Meu Deus. Gente, ela vai deserdar a gente. Meu Deus do céu. Ela vai falar, eu não vou participar disso. A Leni, gente. Leni Ribeiro. Com a despigmentação, tá? Também é tanta gente, meu Deus do céu, que a gente fica doidinho, né? Então, dia 3 de novembro, a gente vai começar a anunciar em julho, tá? Esse meeting com vocês vai ser o dia inteiro, tá? Aqui em São Paulo. Vão ser mais ou menos por umas 100 pessoas, então vocês garantam a vaga de vocês. Nós vamos falar sobre despigmentação, vamos falar sobre BB Glow, vamos falar sobre correções, tá? E eu muito esperta dessa vez, eu vou só organizar, tá? Dessa vez eu não vou fazer palestra nenhuma, porque também organizar um evento desse não é fácil também, tá? Bom, eu vou estar agora, tô indo viajar agora no congresso do Sviatoslav, volto dia 11 de junho, tem curso dia 21 e 22, se eu não estiver errada, que a minha mente tá desse jeito, de microblend, de especialização, masterclass, aqui na minha academia. Vou estar em Goiânia também, se eu não me engano, dia 16. Eu coloco tudo aqui, gente, no Facebook, no Instagram, vocês acompanham. Vivi, você tem algum recado para dar? Então, em julho começam as minhas formações aqui em Portugal, viajando de norte a sul, Espanha, Polônia. Volto para o Brasil em outubro. Aí em outubro a gente faz a nossa tour, outubro, novembro, depois acabo voltando para cá novamente. Porque, gente, eu vim para cá com a seguinte proposta: iniciar meu doutorado. Tá? Então, eu vou iniciar meu doutorado em Química Medicinal, que é um sonho que eu já tenho a longa data, né? E eu vou começar. Então, para juntar o útil ao agradável, eu vou continuar dando as minhas formações aqui na Europa, mas eu vim com o foco de iniciar meu doutorado. Aí eu já vou iniciar meu doutorado e, chinelando e contando as horas para voltar para o Brasil, fazer uma visita breve e depois voltar aqui de novo e continuar estudando. Isso. Então, nós vamos aproveitar a Vivi quando estiver aqui no Brasil com esse meeting, né? Esse evento que nós vamos fazer de um dia aqui em São Paulo. As espertas, tá? Assim que eu anunciar
compartilhar no Facebook, no Instagram, nos grupos. Corre, gente. Vai ser um Meet imperdível. Tá? Corre, porque vai ser maravilhoso. Só vai ter fera, tá? Falando dos assuntos que vocês mais têm dúvidas, né? Aliás, a micropigmentação, ela é vasta, né? É dúvida que surge o tempo todo, a gente nunca sabe tudo, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, porque a gente não eu falo trás, que é o famoso, né? Assim, quanto mais a gente acha que sabe, ou seja, quanto mais a gente pensa que sabe, vocês não têm a noção do quanto ainda o meu cérebro precisa ampliar ainda, o nosso cérebro precisa ampliar ainda. Eu falo assim, a mente é um paraquedas, depois que abre, não tem mais volta, porque você sempre tem sede de saber, querer saber mais. E triste é o professor, principalmente o professor, que para de se atualizar, que no Brasil, infelizmente, isso é muito frequente, tá? Que acha que sabe tudo. A gente não sabe tudo, não. Como a Vivi falou, a nossa mente é um paraquedas. A gente tem que saber mais para passar para vocês e estar se atualizando sempre, né? Que nem eu parei agora de dar o curso de despigmentação, mas o meu curso de despigmentação era mais focado em cover-up, tá? Sim. A parte de camuflagens, né? Parte de camuflagem. Não era tanto a despigmentação. Eu falava que a despigmentação era um ator coadjuvante no meu curso. Mas por quê? Eu preciso me atualizar mais em despigmentação, né? Mas eu confesso que não é o assunto que eu mais amo. Todo mundo sabe que o que eu mais amo é lábios, né? Eu não escondo isso de ninguém. Graças a Deus, estou me tornando referência de lábios no Brasil. Isso, para mim, é o que eu sempre quis. Ótimo. E é o que eu sempre almejo, né? E cada um no seu... Né? A gente não pode abraçar tudo, né, Vivi? Não tem como. Porque o que acontece? Eu estava ficando doida, porque até o ano passado eu me dividia entre a micropigmentação e a indústria. Aí esse ano eu falei, não, só vou me dedicar à micropigmentação. Né? E aí, para variar, surgiu a oportunidade, eu falei, a hora é agora, né? De continuar meus estudos, né? Então, dá para conciliar com a indústria, já não dava. Né? E o que acabava acontecendo também? Eu fazia de tudo, né? Sobrancelha, olhos, lábios, couro cabeludo, auréola. Eu falei, não, vamos focar. Então, com isso, né, eu acabei direcionando mais formações, né, e atendimentos em correções, cicatrizes, alguns casos de couro cabeludo e auréolas, que também é a minha paixão. Então, a minha paixão são cicatrizes e auréolas. As minhas... Faço correções. E ainda continua sendo a minha maior procura. Mas o ideal de um profissional, ele precisa saber fazer tudo? Sim. Mas é necessário ter foco. Sim. Para ele ser bom, ser especialista naquilo. Porque é aí que ele consegue, a partir daquela metodologia, desenvolver a sua melhor técnica. E isso não é de um dia para o outro. Isso é muito treino, isso é muito atendimento. É isso mesmo. E hoje eu prefiro focar nessa parte artística, né? Cover-up também é minha paixão, mas eu prefiro focar, porque é o que eu dou mais curso, de lábios, de sobrancelhas, né? De olhos. Então é aquilo que você falou, a gente tem que saber de tudo um pouco, mas se você quer ser bom, você tem que focar em algo, né? E o meu foco é ensinar pessoas que também têm essa paixão por lábios a ficarem cada vez melhores. Eu estou me sentindo muito orgulhosa, né, com os meus cursos de técnicas de esfumadas online, com os meus cursos de lábios online, porque a cada dia eu vejo mais trabalhos bonitos. É aquilo que eu falo, quem fala que curso online não é bom, não sei o dos outros, como eu costumo dizer, o meu é maravilhoso, porque todo dia eu estou postando trabalho de alunas de online, tá? E dou, logicamente, os presenciais também. Mas tem para todos os gostos, né? Para todas as situações. Às vezes as pessoas não conseguem vir, né? Tem umas que preferem o presencial porque prefere pegar em modelo. Eu falo que online não é para quem tem preguiça, tá, gente? Porque online as pessoas têm que se dedicar em estudar, senão não tem como, tá bom? Bom, mas a gente tem que estudar
o tempo todo. Nós, micropigmentadoras, se bobear, a gente tá 18 horas por dia nesse mundo da micropigmentação, né? Vivi, desculpa, gente. Só mais um recadinho. Vou estar em Franca também na última semana agora de junho, tá? Último final de semana, domingo, segunda e terça. Me perdoem, eu não guardo datas, então por isso que é importante vocês acompanharem as redes sociais, tá? Ó, o Douglas, meu aluno, gente, esse menino, ó, Helena também, minha aluna, lábios e técnicas de sumadas. São maravilhosos. Ó, o Eli tá me lembrando aqui, gente, que estaremos no Rio de Janeiro, tá? Eu e ele com lábios, olhos e esfumadas, shadings, tá? O Eli também, profissional 10. Beijo, Eli! Tudo bem? Terminou os recados, amiga? Meus recados são curtos, porque eu tô na fase do casulo. Eu só tô na fase do stand-by por enquanto. Não, eu que falo demais, que tem evento demais para fazer, mas você também tem, que você não tá com a sua agenda aí, sua danada. E por enquanto eu tô nessa fase do casulo, preparando as coisas aqui, tudo bonitinho, né, correndo atrás de documentação, né, para iniciar logo de uma vez esse doutorado. Como eles dizem acá, doutoramento. Isso. Depois a gente sugava você um pouquinho, lógico, né? Aí vou começar as formações aqui em julho, né? E aí em outubro tô aí de volta para a Terra, pois. Pois, isso. Matar a saudade de quem me mata, né? Comer muito palmito, porque aqui eu não acho palmito, sob hipótese nenhuma, só em casas assim de produtos brasileiros. Né? E a gente vai pro mercado, né? Pro mercadão aqui da 25, comer um pastel. Comer aquele pastel de palmito, entendeu? Isso. Comer aquele lanche de mortadela. Vamos matar a saudade. Mas, gente, olha, só um parênteses, só porque como a gente já está encerrando a live, olha só como a gente muitas vezes acaba não dando valor. Dia desses, eu estava voltando para casa, aí passei por uma cafeteria, a hora que eu olho assim, eu vi coxinha. E aqui bom. Não é comum coxinha, gente. Então, a hora que eu vi a coxinha... Aí assim, você não aguentou. Não, eu falei, não, eu preciso matar a saudade. Aí você fala assim, mas Viva, mal você tá... Nem faz pouco tempo que você chegou. Mas, gente... Ah, mas dá saudade, sim. O Brasil não sai da gente. É verdade. Eu, quando a gente vai ser brasileiro sempre. Não tem jeito. Pra voltar, então, tem determinadas coisas que pra gente são corriqueiras e aqui a gente sente da falta e dá valor. É verdade. Palmito é uma delas, que eu sou a fã do palmito. Eu não ligo então... palmito, não. Ai, gente, não, pra mim, eu como palmito com sainha, torta de palmito solitário, tudo. Não ligo. Né? Então, assim, por isso que eu falo que muitas vezes a gente não dá valor para nossa terra. E vocês não sabem o quanto grandiosa é o nosso país. É que eu vim para cá para buscar uma oportunidade que o país não me deu. Infelizmente, tem coisas que a gente é obrigada a sair, né? Para fazer fora. Porque faz parte da gente, digamos assim, evoluir e também contribuir. É verdade. É isso mesmo. Eu vou só terminar de responder aqui. Me perguntaram o curso de quê? Em Franca, meninas, eu só dou curso de iniciantes em sobrancelha, tá? Não dou outras especializações, tá bom? Nessa escola que eu vou, tá ok? Bom, Rio de Janeiro nos esperando, eu e o Eliezer, Goiânia me esperando e vocês vão acompanhando aí, eu e a Vivi, nas redes sociais que vocês vão sabendo de tudo. Muito obrigada, tá, Vivi? Muito obrigada de coração. Eu que agradeço esse convite. Aqui, para vocês terem uma ideia, agora é 1h20. Então, a gente faz 1h20 que a gente está falando. Então, nem senti. Foi gostoso, né? Foi gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu tenho certeza que sim, né? Que é como eu não dou mais o curso por enquanto, né? Não sei se eu vou voltar porque não é o que eu amo fazer,
né? Eu gosto de trabalhar no que eu amo fazer. Eu costumo dizer que a gente não tem que trabalhar só por dinheiro, né? A gente tem que trabalhar no que ama. Então, não sei se eu volto com despigmentação. Talvez eu volte só com a parte de cover-up, tá, meninas? Mas estou reformulando o curso ainda. Espero e eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu sabia que era um assunto que vocês... Eu vejo vocês nos grupos com muitas dúvidas, nos grupos de Facebook, né? Nos grupos aí do Face. Eu gosto de ajudar vocês. Eu sabia que a Vivi seria a pessoa ideal para isso, né? Então, fiquem com Deus. Vivi, fiquem com Deus. Amém. Durma bem, minha amiga. E a gente se dormir vai ser fogo. Dormir ainda não... Mas tenta, né? Tenta. A gente tenta, a gente Isso. tenta. A gente toma um sonífero aqui, né? Isso, maracujina. Nada de café. Tá? Não é? Aí, gente, depois amanhã com calma, eu acesso essa live de novo, tá? Vejo todas as perguntas que não foram respondidas, aí eu acabo respondendo, tá bom, gente? É que eu não tenho acesso, tá? As perguntas. Ela responde amanhã, tá, meninas? O que ficou sem responder e que for... Amanhã com calma. Durante esses dias eu respondo com calma. Eu não vou deixar ninguém sem resposta. E assim, meninas, perguntas que tiverem como serem respondidas, porque tem perguntas que as respostas só têm como ser dadas em curso. Tá? Às vezes é necessário uma demonstração, né? Onde te exige o presencial, né? Não tem como a gente fazer aqui uma live, né? Porque a live aqui só é troca de figurinhas. Exatamente. É só para abrir mais a mente de vocês, como a minha também. Eu já tenho, né, amizade com a Vivi, então a gente conversa muito. Eu sei o quão ela quimicamente falando, é informada. Né, Vivi? Né? Eu respiro química, né? Exatamente. Que não é minha praia, né? Não, é assim, né? Quando a gente nasce para a coisa não sai da gente, né? Que é a docência e a química. Então, eu não consigo viver sem as duas coisas. Né? A química, pela minha formação, né? E a docência, pela minha vocação. E olha que eu já tentei fugir da docência, não tem jeito. E eu dou aula desde os meus 19 anos. Eu comecei com 19 anos no Senac. E por lá fiquei 17 anos. Você uniu os dois, né? Você uniu os dois. Isso, é o contato com as pessoas e os tubos de ensaio. É verdade. Preciso dos dois. Verdade. Bom, gente, fiquem com Deus. Boa noite, Vivi. Boa noite mais uma vez. Boa noite, querida. Boa noite, gente. Uma pena de eu não conseguir vê-los, mas eu vou olhar um por um para ver quem entrou, quem perguntou. Tá bom? Agradeço de coração quem se dispôs a ficar esse tempo com a gente, compartilhar com a gente, tá? Uma honra, né? Eu sempre comento com a Tati que eu nunca vou me habituar. Hoje eu tô melhorzinha porque eu tô olhando um pouquinho direto para a câmera, porque eu nunca sei para que lado que eu olho, tá? Então eu vou desenferrujando, tá? Porque para mim, eu tô acostumada a lidar com públicos de 300, 400 pessoas. Agora uma câmera me trava. Porque eu não sei para que direção olhar. Eu já tô cuidando dessa parte sua já. Na marra já. Não é? Então, para mim é estranho, né? Mas assim, a gente vai quebrando, e então eu encaro como se você estivesse sentado aqui numa mesa de conversa junto comigo. É só uma pena que eu não tenho acesso aqui. Mas eu não vou deixar de olhar aqui amanhã com mais calma, depois de amanhã, e respondendo com calma a cada um de vocês o que a gente acabou não comentando aqui. Isso. Mas foi ótimo. Muito obrigada, viu, Vivi? Até como a próxima, sempre. Amiga. Até a próxima, amiga, se Deus quiser. Até. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite.